Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos aprender como associar um tipo de dia a uma data ou período, ou seja, como alterar para que um dia ou período sejam operados com um tipo de dia específico. O menu para esses cadastros é estrutura de transporte, cadastros gerais, tipo de dia por período. O acesso pode ser feito tanto pelos menus laterais, o acesso pelo menu lateral, quanto pela pesquisa rápida, presente em qualquer tela do sistema. Existem algumas variações para o cadastro, como alterar uma data para operar com tipo de dia específico, exemplo, alterar para que uma sexta-feira seja operada como domingo. Também podemos alterar para que um período seja operado com tipo de dia específico, exemplo, alterar para que todo mês, independente se dia útil, sábado e domingo, sejam operados com um tipo de dia específico. Temos também a variação que seria alterar para que dentro de um período, somente dias úteis, sábados ou domingos, sejam operados com um tipo de dia específico. Na prática seria: nosso primeiro exemplo será alterar apenas um dia, apenas uma data para ser operada com um tipo de dia específico. No nosso exemplo, iremos alterar uma sexta-feira para ser operada com o tipo de dia domingo. No nosso caso, será o dia 16/4, uma sexta-feira. Nós iremos alterar para que ela seja operada com o tipo de dia domingo. Quando a alteração for para apenas uma data, apenas para um dia, o campo dia da semana não precisa ser mexido, pode manter o padrão que é todo dia. Então selecionamos a data, dia 16, uma sexta-feira, e agora nós iremos informar qual tipo de dia aquela data deverá considerar. No nosso caso, um domingo. Poderia ser um feriado, poderia ser sábado, poderia ser um tipo de dia atípico ou até mesmo um tipo de dia criado pelo usuário. Então informamos dia 16/4, que é a data em que iremos alterar, o tipo de dia que essa data deverá considerar, não precisamos mexer em dia da semana e agora nós devemos informar quais as linhas ou quais operadoras deverão sofrer essa alteração. Se todas as linhas do sistema serão operadas com o tipo de dia domingo, não precisa ser informado mais nada, basta clicar em salvar. Se uma operadora específica for operada com o tipo de dia domingo, essa operadora deve ser informada nesse campo. Caso sejam várias linhas que sofrerão essa alteração, as linhas deverão ser informadas em selecionar linhas. Portanto, se a alteração for para todas as linhas do sistema, basta informar a data início e término, no caso a data, e o tipo de dia que será considerado, clicar em salvar. Caso seja para uma operadora específica, essa operadora deve ser informada e o usuário deverá salvar a alteração. Caso a alteração seja para várias linhas, o usuário deverá clicar em selecionar linhas, será aberta a pop-up de linha e ele deverá selecionar as linhas que sofrerão a alteração. Esse foi o cadastro para alterar apenas um dia para ser operado com um tipo de dia específico. Nosso segundo exemplo será alterar para que um mês inteiro, independente se dia útil, sábado ou domingo, seja operado com um tipo de dia específico. No nosso exemplo, iremos alterar todo o mês de janeiro para ser operado com o tipo de dia férias-verão. O primeiro passo é informar o período. Como iremos alterar o mês de janeiro, iremos colocar aqui o dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. O primeiro passo é informar esse período. O segundo passo é informar o tipo de dia que deverá ser considerado para esse mês inteiro. O tipo de dia que nós selecionamos é o tipo de dia férias-verão. Então selecionamos férias-verão, selecionamos o período. Em dia da semana, iremos manter todo o dia, porque no nosso exemplo, iremos alterar todo o mês de janeiro, independente se dia útil, sábado ou domingo, irá operar com o tipo de dia férias-verão. Por isso, iremos manter aqui todo o dia. O nosso próximo exemplo, nós iremos ver como cadastrar dia útil, sábado ou domingo.
Então nós já informamos o período, já informamos o tipo de dia e é a mesma situação do caso anterior. Caso seja para todas as linhas do sistema, basta clicar em salvar. Caso seja para uma operadora específica, a operadora deve ser informada nesse campo. Caso sejam para várias linhas, deve selecionar linhas, clicar em selecionar linhas, será aberta uma pop-up e o usuário dentro dessa pop-up deverá selecionar as linhas que deverão ser alteradas. Feito isso, basta clicar em salvar. Clicando em salvar, todos os dias do mês de janeiro serão operados com o quadro de horário que está cadastrado para o tipo de dia férias-verão. No nosso terceiro exemplo, iremos alterar para que somente os dias úteis de um determinado mês sejam operados com um tipo de dia específico. No nosso caso, iremos alterar os dias úteis do mês de julho para serem operados com o tipo de dia útil férias. O primeiro passo é informar o período. Então devemos informar que a partir do dia 1º de julho até o dia 31 de julho deverá ser operado com o tipo de dia informado nesse campo. No nosso exemplo, será o tipo de dia útil férias. Portanto, informamos a data início e a data término, informamos o período que devemos alterar. Eu informei um mês, mas a gente poderia informar um período qualquer, pode ser um bimestre, um semestre. No nosso exemplo, nós informamos o período de um mês, mas essa alteração pode ser por semestre, trimestre, o usuário que vai definir o período que ele deseja alterar. Portanto, informamos o período, tipo de dia e o mais importante nesse cadastro, que é a diferença do que a gente viu anteriormente. Em dia da semana, o padrão é começar aqui como todo dia. Porém, a nossa alteração deve contemplar somente os dias úteis. Então, esse campo dia da semana deverá ser alterado para dia útil. Essa alteração faz com que os dias do mês de julho, os dias úteis do mês de julho, sejam operados com útil férias. Então, essa definição aqui é a mais importante. Então, temos que alterar dia da semana para dia útil, caso o nosso cadastro contemple somente os dias úteis. Então, informamos o período, informamos o tipo de dia em que esse período deverá considerar e informamos se serão todos os dias, dia útil, sábado ou domingo. No nosso exemplo, serão alterados somente os dias úteis. Esse exemplo aqui, dia 1º ao 31/7, será operado com dia útil férias somente os dias úteis. É o mesmo cadastro que a gente já fez nos dois exemplos anteriores, referente à definição para quais ou qual linha deverá ser alterada. Se for para todas as linhas do sistema, não precisa ser informado mais nada, basta clicar em salvar. Se for para alguma operadora específica, informe a operadora nesse campo e clique em salvar. Caso seja para algumas linhas específicas, o usuário deverá clicar em selecionar linhas, será aberta a pop-up. Dentro dessa pop-up, o usuário deverá selecionar as linhas e clicar em salvar. Nesse exemplo, nós vimos como alterar todos os dias úteis do mês de julho para serem operados com o tipo de dia útil férias. Nesse novo exemplo, iremos mostrar como alterar somente o dia sábado para que o sábado seja operado com um tipo de dia específico. No nosso exemplo, iremos alterar para que todos os sábados de um determinado período sejam operados com o tipo de dia sábado férias. Iremos usar o mesmo período anterior, o mesmo exemplo, mas esse período pode ser de um mês, 15 dias, 45 dias, um trimestre. Esse período aqui não há restrição quanto a ele. O usuário pode informar o período que desejar. Então, no nosso exemplo, informamos o dia 1º até o dia 31/7. Em tipo de dia, iremos informar que é o sábado férias. Então, selecionamos aqui o sábado férias, selecionamos o período em que queremos associar esse tipo de dia e o mais importante, novamente, é o campo dia da semana. Como nós iremos alterar somente o sábado,
nós devemos selecionar nesse combo o dia da semana sábado. Portanto, informamos o período, informamos o tipo de dia que será considerado para esse período e para quais dias da semana. No exemplo anterior, nós informamos dias úteis. Nesse nosso exemplo, iremos informar o sábado. Essa alteração fará com que o sistema entenda que nesse período, do dia 1º ao dia 31, todos os sábados serão operados com o sábado férias. Os próximos cadastros são os mesmos que nós já fizemos anteriormente, que é informar a operadora, caso seja para uma operadora específica, caso seja para todas as linhas do sistema, não precisa informar mais nada, clique em salvar. Caso seja para algumas linhas específicas, o usuário deverá clicar em selecionar linhas, será aberta a pop-up e ele deverá selecionar as linhas que serão alteradas. Nesse nosso exemplo, iremos alterar no período do mês de julho para que todos os sábados sejam operados com o tipo de dia sábado férias. Após realizar todas as alterações, é necessário gerar programação. Portanto, pessoal, esses foram os cadastros para alterar o tipo de dia considerado para uma data ou período.